CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Marco, voltando da COP30, Isso. alguns avanços, outros ainda, né? Ficaram Nem tanto, lá a né? desejar. Vamos fazer esse balanço aqui com os Vamos nossos lá. ouvintes? Primeiro, eu gostaria de exaltar a cidade de Belém, né? Bela cidade, tá muito organizada, tá muito bonita a cidade, muitos atrativos. A recuperação lá do porto ficou espetacular, né? Fora a cidade, o tratamento, a recepção que nós recebemos lá dos motoristas, né, de aplicativos. Em geral, a população recebeu muito bem o turista lá e quem foi trabalhar na COP. É mesmo? Muito, muito bonita a cidade, o clima ao entardecer vai refrescando, tem aquele calor, né? Depois tem Aquela a chuva. chuvinha. A chuva. Que é uma às vezes, característica de Belém, de Manaus, né? Todo mundo ali da região e é assim, né? engraçado que as pessoas não pararam para analisar ainda que essa chuva é produzida lá mesmo, lá na floresta, através da evapotranspiração das plantas. E uma parte na forma de vapor, eu até fiz um vídeo, coloquei na internet, passa para irrigar, através das ACAs, zona de convergência, né? Irrigar o agronegócio e chega 30% da nossa chuva aqui vem de lá. Então, olha a importância da manutenção da floresta. E o que avançou? O que avançou foi a bioeconomia, né, no mundo inteiro, né, os projetos de bioeconomia, a proteção dos povos originários, que eu fiquei assim até muito emocionado com os comentários, com os depoimentos dos indígenas. Fiquei assim, como eles estão sofrendo com essa questão do garimpo, do mercúrio, da contaminação das águas, dos alimentos, através das mineradoras, através do garimpo ilegal, mas muito unidos, pessoas com muita personalidade, tá? Eu gostei demais dos depoimentos lá no Ministério Público. A gente também tem que louvar, eles mesmos agradeceram muito o Ministério Público Federal e Estadual pela ajuda na proteção dos povos indígenas, na demarcação das terras, não só demarcar, né? Porque os estudos mostram, onde tem povos originários, a floresta está intacta, está bem protegida. Então, uma forma de proteger a floresta também é proteger os nossos indígenas, proteger, né, e demarcar essas terras com mais agilidade, com mais rapidez, porque é uma forma também de proteger a floresta. Eles estão lá lutando bravamente, né, com muita personalidade, sabem que estão em risco, muitos já morreram e outros são ameaçados. Nós vimos vários depoimentos de ameaças de morte e tudo, mas estão lá protegendo a floresta, desenvolvendo toda a culinária que eu consumi lá, o tacacá e outras, são pratos indígenas, tá? Maravilhosos, deliciosos. Então nós temos que louvar muito os povos originários. E a comunidade ribeirinha também, que protege bastante. Eu estive lá na ilha de Combu e eles têm todo um cuidado com a vegetação ciliar, com a vegetação nativa lá da floresta amazônica. O que avançou? A proteção das florestas, a restauração das áreas degradadas, a bioeconomia, a proteção dos povos indígenas e o avanço na demarcação das terras que são protegidas pelos povos originários ou os povos indígenas. O que não avançou? O que não avançou? Principalmente o mapa do caminho, na questão dos combustíveis, da diminuição do uso dos combustíveis fósseis, né? Todo um cronograma da diminuição até a paralisação da utilização dos combustíveis fósseis. Isso não foi aprovado, principalmente pela comunidade árabe. Tem a produção de petróleo. Então eles não abriram mão, isso foi até o último minuto, nós ficamos lá até o final, até o último minuto para debater, mas 80 países assinaram esse compromisso de diminuição do uso dos combustíveis fósseis, inclusive com a parte da lucratividade investido em restauração ambiental, em manejo ambiental, conservação, quer dizer, 80 países. É significativo. Eu acredito que na COP31 pode ter sucesso essa questão do mapa do caminho, Fernanda.
Pois é, mas assim, eu fico imaginando esses países, né? A Arábia, por exemplo, né? E os vizinhos ali. Como que eles vão fazer essa transição num espaço tão curto de tempo, se eles vivem exclusivamente disso? E do turismo, Você está começando a observar uma mudança aos poucos, né? A questão, estão migrando para tecnologia, estão migrando para o turismo. Então tem saída, sim, a diminuição do uso. E também a própria produção de petróleo, a tendência é diminuir. Sim. Né? Ela tem um limite. Acaba. Ela tem um limite. Então, esses países precisam se preparar. Você pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Venezuela. A Venezuela já produziu 4 milhões de barris por dia. Hoje produz menos de 2 milhões de barris por dia. Por quê? Transformou numa ditadura, né, numa questão política, usufruindo do petróleo e não investiu na cidade, não investiu no país, em Caracas ou no país, no turismo, um país belíssimo, de praias belíssimas, podia ter investido na população, podia ter investido em tecnologia, investido em educação, isso não aconteceu. Então nós temos vários países que não investiram e não investem, principalmente em educação, com o lucro do petróleo. Então, o mapa do caminho não é só a diminuição, é também o bom uso desses recursos para recuperação. Por exemplo, você tem uma faixa verde que está sendo construída na África, uma barreira de mais de 8 mil quilômetros. Quer dizer, você pode tirar uma parte do recurso e investir na questão ambiental, investir na recuperação das áreas degradadas e, aos poucos, ir diminuindo e migrando para outras áreas, principalmente a tecnologia e a questão da educação e meio ambiente. Turismo também. E essa ausência dos Estados Unidos, como é que vocês a gente lamenta, isso, né? Esses negacionistas, pessoas que não acreditam na ciência, né, Fernanda? Eu acho que a ciência ela é muito importante. É igual a questão das vacinas. Hoje nós temos profissionais da área de saúde dando cursos contra a vacinação. Então a gente tem que parar para refletir sobre isso. Tá? A gente tem que questionar. Não fez assim, lógico que é muito relevante os Estados Unidos, mas a ausência até contribuiu para o avanço, porque eles iam questionar demais, iam brecar uma série de negociações. Então, eles não foram, lógico que a importância dos Estados Unidos é o país mais rico do globo, né? Mas fez falta nesse sentido, mas o presidente, a sua linha de pensamento, eles não acreditam em mudanças climáticas, por quê? Quem mais defende, quem mais investiu na campanha presidencial foram justamente as empresas de carvão, do petróleo. Então, quer dizer, ele está defendendo o grupo, né, que prestigiou ele nas eleições, né, Fernanda? É isso. Ô Marco, o próximo encontro é? É o ano que vem. Então, onde que é? Na Turquia, isso. Eu estava querendo lembrar onde era. O ano que vem é na Turquia, a COP31. E eu acredito que esse mapa do caminho, as negociações continuam, Fernanda, mesmo sem a COP. Os países, através da ONU, né, as negociações continuam. Já tem 80 países que assinaram. Eu acredito que vai avançar e, à medida que esses países vão avançando, eles também vão estimulando, vão influenciando os outros países a decidir. E quem sabe a eleição americana, né, mude um pouco o pensamento, o próximo presidente dos Estados Unidos mude um pouco essa visão negacionista em relação às mudanças climáticas, que está mais do que comprovado. É igual você tem lá um cientista que fala que é contra, que não acredita na mudança climática, mas você tem toda uma classe científica no mundo inteiro com várias comprovações em relação às mudanças climáticas. É mais do que comprovado. Como é que a gente pode fazer a cópia de cada um a partir de agora? Eu acho que começa dentro da nossa casa, o comportamento. A gente está virando um ano, né? Pois é. Com muitas ameaças, inclusive climáticas, né? A gente tem, assim, os meteorologistas indicam que a gente vai ter um ano muito mais chuvoso do que dos anteriores. A gente pode enfrentar a chegada do Laninha, né? E lá e por aí vai. Afonso Cláudio ontem, né? Chuva de granizo. Granizo em Vila Velha, na praia. Eu lembro que em 91, quando eu cheguei em Vitória, meu carro ficou todo amassado. Foi uma chuva de granizo. Eu não tinha registro ainda na minha memória de quando que tinha chovido granizo na região metropolitana. Foi em 91, se não me engano. Quando eu cheguei, o carro quase que eu perdi o carro. Aí teve que levar lá no martelinho, né, de ouro. Aí que surgiu o martelinho de ouro para desamassar os carros. Quer dizer, 91, olha quanto tempo.
agora tá corriqueiro, né? Lá em Santa Catarina teve chuva de granizo, agora em Vila Velha, em Afonso Cláudio, e está até previsto aí chuvas fortes nesses dias, né? A gente tem que ter bastante cuidado. Então as mudanças climáticas estão aí, mas a gente começa dentro de casa, separando o resíduo, consumindo menos, só o necessário para a gente sobreviver com qualidade. Quer dizer, tendo um comportamento mais sustentável para ajudar o planeta. Porque o planeta começa com a gente. É a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa. Então, se a gente não tem um comportamento mais sustentável e sem neurose, dá para você ter um comportamento sustentável com as pequenas mudanças que você vai fazendo dentro da sua casa, orientando os seus filhos, orientando a sua família, que muitas vezes as pessoas não sabem, não têm noção do que está acontecendo com o planeta. E, às vezes, o comportamento ele não é apropriado. Então, você vai orientando com bons exemplos. Uma das coisas legais que eu ouvi, né, desse balanço aí de COP foi o seguinte, que o planeta vai ficar, nós é que não vamos estar aqui para contar essa história, então, né? A natureza, ela vai cobrar, já está cobrando da espécie humana, né? Se você ler o livro Sapiens, do Harari, ele fala, onde o homem passou, ele segue a migração do homem, desde a África para a Europa, a Ásia, atravessou o Estreito de Bering, chegou ao Canadá e nas Américas. Onde o homem chegou, ele foi destruindo aquele ecossistema, ele foi degradando aquele ecossistema. Então é importante a gente também fazer uma reflexão sobre o nosso papel aqui na Terra, até porque nós somos temporários, né? Obrigada, Marta. Até quarta que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes, todos que estão assistindo pelo YouTube, tá? E até semana que vem.